consegui marcar desde o início. Aí, conforme vocês vão entrando, eu vou marcando, então não vai precisar fazer a chamada. É só para confirmar. Então, bom dia para quem eu não cumprimentei, porque quando vocês foram entrando, eu fui dando presença. Quem não está na aula é o Arthur, o, a Isabela Florencio, Isabela Medeiros, Pedro Blom, só. O João Pedro tá aí, eu já marquei. Tá? Então, Arthur, Isabelas e o Pedro Blom, certo? Pessoas queridas, amadas, vamos terminar de fazer a nossa revisão e corrigir a nossa tarefa, ok? A Isabela. Qual é a que entrou, a Isabela? Florencio ou a Medeiros? Acho que é a Florencio. A Isabela de fora do domínio, qual é? A que chegou? Florencio. Eu só queria A confirmar. Isabela, que é só Isabela, é Florence. A outra Isabela que tem sobrenome depois é a Isabela. Ah, é? Tá. Boa É. dica, boa dica. Muito obrigado. Bob Esponja. A Isabela é a Florence. E a Tá, Isabela sim, sim. Não, tá é a Bela. tudo. Tá ótima, ótima dica. Só quero ver me lembrar Ana disso. Clara copiou minha dica, porque eu falei para algum professor e ela tá te falando que feio, Ana A Clara. gente repassa. É claro, informação que é boa, a gente né, passa adiante. Aliás, vou passar adiante uma ideia. Abram as câmeras. Essa ideia tem que passar. Vamos lá? Essa ideia eu acho que não funciona. Ah, mas vai funcionar. Vai funcionar. Vamos lá? Gente, nós não vamos a nenhum lugar se vocês não abrirem a câmera, ponto. Eu posso parecer dar um oi e sumir com a câmera depois? Não. O problema é que as pessoas saem, ficam distraídas. Aí quando eu vou perguntar, a pessoa tá lá longe, vai correndo para ver o vídeo. Não, é aula. É aula. Então, aula você fica sentadinho olhando para mim. Vamos, gente. Tá, pode até sair, voltar, tal, mas assim, eu tenho que ver que tu tá indo. Isso, tá, tô vendo. Eduardo, ok. Helena, Júlia, Luísa. Não, a Helena não vai ligar a câmera, não. Helena A vai Helena ligar. dispensa. A Helena não tem poder sobre isso. Vamos lá. Não dá, teacher. Gente! Bom, eu vou ficar aqui matando a aula. Vamos lá. A Isabela tá 2 vezes. Ah, não é a mesma foto. Parecido do João Gabriel e da Isabela. Vamos, gente! Gente, tá chato isso. Abram a câmera. Eu já tô com ela aberta. Sim, sim, eu tô vendo. Kian, Pedro Santana, isso, vamos lá. Tô tentando não falar o nome, mas não tá. Vamos lá, vamos. Eu tô aqui há 2 Isso, anos balançando. Eu só vou prender o cabelo e Arthur, já ligo, tá? isso, tá. Vamos lá. Ok, então tá. Agora estamos lá. Bom dia para vocês todos. Eu estou quase todos. Andrei não abriu, Júlia também não, João Pedro também não, a Ana Clara já tinha. A Noan, vamos lá, Pedro. Aqui, pessoal. Nós temos que terminar, fazer a nossa restante da revisão e fazer a correção da tarefa, certo? Nós havíamos parado na
nós começamos a fazer, foi ontem a nossa aula, né? Página 23, onde nós estávamos vendo o passado do verbo to be e as expressões do passado. Página 23, confere? Confere ou não? Tá. Sim, a gente terminou a página Então, 22. a página Já fazendo a 23. página 22. Eu vou começar a compartilhar, tipo, agora que eu não vou estar aqui, vocês podem fechar a câmera, não tem problema, porque eu não vou estar olhando para vocês. Só que quando é para abrir, é para abrir. Entende? Vocês não podem ficar escondidos assim. Que agora eu não vou estar nem olhando para vocês, tá? Adriana, minha internet é muito ruim, daí se eu fico de câmera ligada, tem chance de cair da reunião. Isso aconteceu na aula passada Tá, do André. tá aqui, ó. Mas assim, ó, abre, fecha, né? Ó, olha, tem momentos que eu quero que vocês estejam prestando atenção, daí eu peço, Não, porque não tem como de câmera aberta. Mas daí tu falou que eu não tá. tá? Aqui. Todos estão vendo? Ok. Então, nós Sim. temos visto a descrição física, Sim. as partes. Tem alguém que tem alguma dúvida? Ontem não estavam a Júlia nem a Sofia na aula. Alguma dúvida com relação a isso? Júlia e Sofia. Não? Não? A Sofia só escreveu no chat que ela estava na aula ontem. Tava na aula? Não, eu dei falta para ela. E a Júlia falou que Acho que não não. tem dúvida. Tá. Acha que não tem. Tu tava na aula ontem, Sofia? Tu ganhou falta? Como é que tu não falou nada? Eu acho que eu entrei quando tu tava escrevendo no quadro. Então tá. Já mudei aqui. Então aqui. As expressões de passado. Primeiro, é muito importante que você entenda que a gente está falando de um passado que a gente usa em português de um jeito um pouco diferente, mas a gente tem, né? Não existe essa diferença no inglês de eu fui e eu era, eu viajei e eu viajava, eu estive e eu estava, né? Não tem essa diferença. Ela é tudo I was. I was. Eu era e eu fui. Eu estive e eu estava. Certo? Se eu falar I traveled, pode ser eu viajei e eu viajava. Não tem essa diferença, é só traveled, né? Então, a gente está falando do verbo to be, ele só vai ser passado. E é importante que você saiba quando esse passado aconteceu, certo? O passado determinado. Então, aqui ele fala em past time expressions, tá? Estamos na página 23, falando do past time expressions. Então, quando a gente usa o past time expressions, a gente está falando dessas expressões de tempo passado. Por quê? Porque eu preciso saber quando foi que aconteceu. Isso é diferente do português, certo? Em inglês, você tem que ter a expressão de tempo, porque quando o tempo não for importante, você vai utilizar um outro tempo verbal, uma outra maneira. E aí você precisa ter claro qual é, quando é que essa acontece, né? Quando que essa ação acontece ou não. Se não tiver claro, aí você vai usar o present perfect tense, o nome do tempo. E como a gente sabe quando é simple past, certo? Então, no simple past você tem que ter yesterday. Então, yesterday é ontem. Então, yesterday morning, ontem de manhã. Ou yesterday afternoon, yesterday evening, né? Quando você for falar ontem à noite, ao invés de ser evening, noite é night. Você não vai falar
Poderia falar yesterday night, mas eles vão falar mais last night. Se você falar yesterday night, eles vão falar assim, last night, né? A expressão é noite passada, last night. Ou então, gente, é só garganta seca. Last Monday, né? Segunda-feira passada, ou last week, last summer, verão passado, last Christmas. Então, é uma sequência de last que você vai utilizar. Last é passado, último. Então, noite passada, segunda passada, semana passada, verão passado, Natal passado, ano passado, last year. Eu também posso usar a expressão in, determinando o ano, né? Ou o mês. In June, in 2012, in the 1960s, in the 2010s, né? Nos anos de 2010, sequência 2011, 2012, 2013. Certo? Ou 10 minutes ago, 2 days ago, a week ago. Então, ago é atrás, mas não é atrás de eu estou atrás de ti, que é I am behind you, certo? É estar passado um tempo atrás. Então, esse ago vai indicar aquela coisa que já aconteceu. Quando? 10 minutes ago, a year ago, um ano atrás, a century ago, que é um século atrás, e por aí vai. Certo? Então, as expressões de tempo. Yesterday, last, in e ago. Ok? Quando a gente vai o caminhão do gás passando aí? O que você tem que lembrar? Deixa eu só ver, eu vou voltar aqui na página. Teacher, tem alguma expressão que fale sobre a sexta-feira 13? Sexta-feira 13? Ou é só sexta-feira 13, tipo, Friday? Friday 13th. Ah, tá. Por que, Helena, uma expressão? Não, por causa do filme, sabe? Tipo, da sexta-feira 13, aquelas expressões que tem com sexta-feira 13 e tal. Não, que eu saiba, não. Só Friday. Eles vão falar assim, é sexta-feira 13. It's Friday the 13th. Mas não tem uma expressão para isso. Crazy Friday. Então, onde você utilizava am, is, você vai passar a usar was. Onde você utilizava no presente are, você vai passar a usar were. Então, para que pessoas você vai usar was? I, You, he, she, it. it. E para as outras, you, they, we e they. we. Tá? Então, é isso. Onde você utilizava, aqui é presente e aqui é passado. Present, past. Tá? No presente, am, is e are. Então, onde você utilizava am, ficou melhor assim? Mais baixinho? Para pegar tudo? Tá? Então, am e is, você vai usar was. Onde você utiliza are no presente, você vai utilizar were no passado. Certo? Então, I was, he was, she was, it was. We were, you were, they were. Tá? Agora, o que você está falando? Tem uma, por ser, aqui tem duas variáveis, né? Uma é o sentido, que já é ser e estar. Então, eu sou ou eu estou, ela é ou ela está, né? E ainda no passado, que pode ser dois tipos de passado, pode ser pretérito perfeito e imperfeito. Então, pode ser eu estava ou eu era, eu estive ou, né, ou eu fui, e aí todas elas são quatro
as interpretações. Quanto mais você usar, mais claro isso fica na sua cabeça. Tá? Dúvidas? Here. Não. Não. Então, para fazer a pergunta e a negação funciona igual ao presente do verbo to be. Onde vai a negação? Depois do verbo. Tá? Nós temos aqui, ó, was not. É como se fosse eu era não. Ou wasn't. Em português, ou yeah. Escorregou um pouquinho aqui. Em português, quando a gente nega antes do verbo. Eu não era. Em inglês, I was not. O not vai depois. E aí a gente usa bastante vezes. I wasn't. You weren't. He wasn't. She wasn't. Para fazer a pergunta, como você faz a pergunta no português? No presente. Invertendo a ordem. No presente do inglês, você vai inverter a ordem. Are you my friend? Is she your mother? Is he your father? Né? Para fazer a pergunta, ela é sua mãe? Ele é seu pai? E em inglês, você vai também inverter para fazer a pergunta. Were you here yesterday morning? Were you here yesterday morning? Sofia, were you here yesterday morning? Sofia, were you here yesterday morning? Yes or no? Yes. Então, como é que fica a resposta? A pergunta é assim, ó, were you here yesterday morning? Você já respondeu, yes, eu estava. Yes, como é que fala eu estava? Posso falar? Pode? I was. Exatamente, yes, I was. I was. Ela colocou ali, yes, I was. Tá? Se você falar I'm here, como você falou ali, é eu estou aqui. Eu te fiz a pergunta ontem. Então, eu vou perguntar, was Daniel here 10 minutes ago? Was Daniel here 10 minutes ago? Evelyn. Peraí. Was Daniel here 10 minutes ago? Gente, o que eu estou perguntando? Traduz para mim. O Daniel estava aqui há 10 minutos. O Daniel tá Então, tu tinha minutos respondido? atrás. Responde, criatura. Fala. Yes, he was. O troço não tinha, o chat não tinha rodado aquilo ali. Já tinha respondido. Tá? Yes, he was. Não tem problema. Se falar errado, pode até was. Eu já vi pessoas falando was também. Né? Então, tenta, fala. Tem que desenvolver um pouco essa parte também, tá? Sem medo. A gente tá aqui para acertar. Então, erra, eu vou te ajudar. Se tu não falar, como é que eu vou te corrigir? E se tu falar certo, já falou certo. Se tu falar errado, eu corrijo. Adriano, Ok? Adriano, Oi. sabe, Sim. na minha escola tinha na quadra, tinha uma coisa escrita, aquelas coisas motivacional, a arte de vencer
se aprende nas derrotas. Onde isso? Sétimo arte. Ah, então. Mas é verdade. No caso do inglês, tu tem que pensar sempre que nós somos crianças aprendendo o idioma. E a criança sempre erra. Para ela conseguir falar, mãe, eu tô com fome. Olha, que é uma frase simples e que vai falar todo dia. Meu Deus, quanto tempo demora para a criança aprender a falar, né? Mãe, eu tô com fome, mãe, eu quero comer. Mãe. Então, assim, é difícil, né? Você vai errando, 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 vai falando. Primeiro ela fala em terceira pessoa, nenê quer, nenê quer. Depois ela vai começar a entender que é eu quero, né? E, enfim, cada um passa pelo seu processo. Então, não tenha medo Tinha de uma errar. prima minha que ela Ah. falava, a gente vamos. Era tão engraçado. Então, essa parte de aquisição de linguagem vai acontecendo. E aí a gente vai errando. Então, enquanto a gente está adquirindo a linguagem, não importa se é a tua português ou uma língua estrangeira, tu vai errar. Tá? É muito importante o papel do erro no inglês. E isso que o Bernardo falou é absolutamente necessário. Tá? Então, para negar, wasn't e weren't. Tá? Lembrando, para fazer a pergunta, look like, what does he look like, what's she like, lembram dessa diferença? Tu quer que a Certo. gente fale a diferença? Sim, Ah, tá. pode falar. What does she look like é, tipo, aparência física e what she like é, tipo, como ela é. Tá, é isso mesmo. Tá? What does she look like? Tá ali na página 24. Certo? What does she look like? Como é que ela é fisicamente? What she like? Como é que é a personalidade? Ela é legal, ela não é legal, ela é prestativa, é atenciosa, egoísta, enfim, né? Cada um vai, então, são duas perguntas que a tradução seria como é que ela é? Como ela é? Só que já está claro em inglês. What does she look like? É só lembrar que look é ver. Então é o que tu consegue ver. What does she look like? Look, enxergar, olhar. Então, she's tall, she has long hair. Eu estou descrevendo fisicamente. What is she like? She's very calm and thoughtful and forgiving. Ela é muito atenciosa, ela é dedicada, ela perdoa sempre. She's a great friend, né? É uma grande amiga. Certo? Estamos indo. Volto a apresentar. Here. Page 26. Como nós já havíamos falado, para fazer a pergunta, como no verbo, como no presente, a gente inverte a ordem do sujeito e do verbo. No passado, a gente também vai continuar invertendo. Então, se eu for perguntar sobre mim, was I? Perguntar sobre você, were you? E por aí vai. Você inverte a ordem do sujeito e do verbo. Então, was I your friend? Were you my friend? Was your mother at home this morning? Was your mother at home this morning? Então, a sua mãe estava em casa hoje de manhã, essa manhã. Was your mother at home this morning? Ok? Então, a resposta, a pergunta, was he, was she, were they? E a resposta curta, were, yes I was, no I wasn't. Nesse caso, do passado, nós não temos como fazer forma contraída. Porque eu posso falar, yes, I'm here,
Quando a gente está falando, vou falar aqui no chat agora. Quando a gente está falando no presente, eu vou perguntar assim, ó, onde você está? Falando no celular, né? Where are you? Na verdade, eles vão falar assim com a gente, né? Bem, da verdade, eles vão perguntar assim. Não sei se vocês já viram mensagem em inglês. Eu já vi várias vezes. Eles vão perguntar assim, ó, where are you? Filme, tipo, que Então. mandava mensagem aí mostrava. Isso, where are you, né? E daí você vai falar, estou aqui. Eles vão falar assim, ó, I'm here. Estou aqui onde a gente combinou, I'm here. Tá? Quando você for perguntar no passado, eles não podem abreviar. Eles podem até continuar abreviando o where, né? Que é WHR, mas no passado eles vão ter que perguntar desse jeito. Não tem como abreviar. Where were you? Tá? Não tem como. Esse aí eles vão ter que escrever. Where were you? Certo? E aí você vai responder. I was at the mall this morning. Eu estava no shopping essa manhã. I was at the mall. Não tem como abreviar, ok? Então, lembrando sempre, I was, he was, she was, it was. E o resto é were. Ok? Perguntas? Não? Na página 26, a gente já começa com uma primeira forma de passado irregular, que é o had. Volto a apresentar. Had. Então, I had, you had, he had, she had. Olha que beleza isso aqui. Não tem variação de terceira pessoa, não tem nada. I had, you had, he had, they had, we had, had. Tá? Coisa boa, olha só. Fácil. O que vai confundir é vocês lembrarem que quando a gente fala eu tenho 49 anos, eu não vou utilizar have, certo? Para você falar a idade, você vai ter que utilizar am. Então, I am 49. Ok? Então, aqui, ó, eu tinha 10 anos de idade em 2012. I was 10 years old in 2012. Não pode falar I had. E isso aqui é direto. A pessoa lembra, entendeu, had, tinha. Gente, não se usa have para idade. Por favor. Ok? Agora, a Sofia tinha cabelo curto ano passado. Sofia had short hair last year. Aqui, we were at David's party on Saturday night. Então, nós estávamos na festa do David no sábado à noite. Ok? Alright, let's go. Let's go. Opa, um pouquinho. Eu tenho que sair. Aí eu entro. E aí tudo vai para os eixos. Ele vai abrir. A tarefa era a página 42 e 43. Adriana, no Step 2 tava falando para fazer um texto e tal, né? Eu fiquei orgulhoso do meu texto. Ah, é? Então, o step 2, vocês vão tirar fotinho para me mandar, o 2 e o 3. Tá? Só do 2 e do 3. O primeiro, não. Gente, eu vou
compartilhar o som com vocês. E dessa vez eu consegui fazer. Tá? Só que assim, para eu compartilhar, eu não vou poder. Eu vou ter que cortar o som do meu microfone. Tá ok? Então eu vou cortar e vocês vão fazer a leitura lá na página 42. Ok? Todo mundo na página 42. History tours in Boston. Boston History tours in Boston. Boston is in the northeast of the U.S., in an area called New England. It is very important in U.S. history because the American Revolution started there. The first Europeans arrived in Boston from the UK in 1620 and built the town in 1630. Boston soon became an important trading center. In those days, Americans were British citizens and paid taxes to the UK. But many Americans were against these taxes. In 1773, some British ships carrying tea arrived in Boston. The citizens decided not to pay the tax on the tea. Instead, they threw the tea into the ocean. This event is called the Boston Tea Party and helped start the American Revolution. The U.S. eventually became independent from the UK in 1783. Every year, Bostonians celebrate the Tea Party on December 16th. They wear 18th century clothes and throw tea into the ocean. Because of Boston's history and importance, there are some fascinating city tours, such as the Tea Party Tour, a great experience for tourists, young and old. You can even throw some tea into the ocean. Visitors' comments. Great fun, but freezing cold. We went on a Tea Party tour last December. The tour started at the Old South Meeting House at 2 o'clock. A strange man arrived. His clothes were from about 300 years ago, an old black hat and funny short pants. He was our tour guide. We walked to the harbor and he told us about the American Revolution and why the Tea Party was important. My sister thought it was a real tea party, and she asked some silly questions. Next, we visited an old ship in the harbor. After that, we threw big boxes of tea into the ocean and at other people. Finally, we bought some tea for my grandparents. It was great fun. Jack Lipton, Newport, Rhode Island. E aí, deu para escutar direitinho, né? Deu. Sim. Só quando eu mexi o mouse que ele falou. Mas foi bem legal, também fiquei feliz. Agora tá tudo certo. Okay, so coming back. So, choose the correct answers. Boston is a city in the North. Northeast. northeast. Northeast, nordeste. Northeast of the U.S. Okay. Europeans created the town of Boston in Europeans created the town of Boston in 1630.
Eu esqueci como se fala em inglês. Então, vamos relembrar. Divide o número em duas partes. Third. 16, 30. Hã? Foi isso. 16, 30. 16, 30. Here. Então, assim, números para datas, certo? Você poderia falar 1630, sim, se a gente está falando de preço, de população, né? Então, 1630, 1589, 1700, 1900. Não é o que a gente fala quando a gente vai falar de datas. Para datas, a gente divide em dois números. Os 4 dígitos a gente vai dividir em 2. E aí você pronuncia os dois separadamente. 1630 ou 1630. 1589. 1589. Ok? Então ali é 1630. Eu escutei alguém falando uma pronúncia diferente. A pronúncia do 30 é 30, tá? Aqui, quando terminar em 00, 1700, 1800, 1900, você vai falar os dois primeiros dígitos e a pronúncia do final é 100. 100. Como se fosse 100. Então fica 1700, 1900. 1900. Eu me lembro que quando a gente fazia o ditado no quarto, quinto ano, alguns escreviam 100 com G, tá? Não é 100, é 100. Tá? 100. Ok? Então, 1600, voltamos a apresentar. Here. The Boston Tea Party took place in. Tá, took place, to take place é acontecer, tá, pessoal? Take place. É um jeito de falar acontecer. Então, a Boston Tea Party aconteceu em. Built Boston. The U.S. eventually became independent in 1783. Quando que foi o Boston Tea Party? 1773. 1773. Até circulei aqui. Look, many Americans were against these taxes. In 1773, some British ships carrying tea arrived in Boston. The citizens decided not to pay the tax on the tea. Instead, they threw the tea into the ocean. This event is called the Boston Tea Party. Então,
Em 1773, alguns navios britânicos carrying tea, carregando chá, arrived in Boston. Chegaram em Boston. Ô, Adriano, Oi. sabe uma coisa que eu tava vendo um documentário do Smithsonian, que tem um canal do Smithsonian. Daí eles estavam falando que, tipo, teve alguns que, dos caras que fizeram isso, eles se vestiram como os índios também. Pra parecer que eram os índios que estavam fazendo isso, entende? Sério? Então, Aham. não sabia. Eu gosto do Smithsonian, mas o Smithsonian é só Estados Unidos, só Estados Unidos, só Estados Unidos. Aquilo me cansa um pouco. Eu Eu gosto de vejo história. que por causa que eu gosto do Museu Aeroespacial deles. Então, eles têm uma parte muito legal, né? Um monte, mas assim, eles dão uma overdose de Estados Unidos e eles falando o tempo todo em América, 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 me cansa um pouco a minha cara, porque eu penso, gente, o egocentrismo deles é tanto, né? Que eles não conseguem enxergar, eles nem tentam pensar numa solução para o resto da América. América Central, América do Sul. Não, nós somos América e basta, e vocês que se lasquem com isso. Eles não tentam pensar, opa, a gente errou, vamos fazer diferente, né? Isso me cansa um pouco. Mas, sim, eu não sabia. Achei interessante o detalhe. Já tinha gente infiltrada na época, olha só, para poder dar mais, dizer que o movimento não é deles. Já na época faziam. Então, aqui, os navios carregando o chá chegaram em Boston. Citizens são os cidadãos. Então, os cidadãos decidiram não pagar, decided not to pay the tax on the tea. Decidiram não pagar Os tax. impostos. Ah, bom. Então, tem gente prestando atenção. Impostos, não é taxa, sobre o chá. Os impostos. Tudo isso. Oi? É que eu já tinha aprendido isso. Uhum. Instead, sim, mas eu falei em aula. Instead, Ao invés de. ao invés de, né? Então aqui, se aparecer em qualquer texto ao invés, né? Em qualquer texto em português, por exemplo, você já sabe que ele vai mudar a direção, né? Então, quando aparecer instead, tu já sabe que ele vai mudar a opinião a respeito do que a pessoa está falando. Apareceu, os cidadãos não pagaram, decidiram pagar o imposto sobre o chá. Ao invés, então, já sabe que mudou. They threw the tea into the ocean. Threw, passado do verbo throw, que é jogar. Então, eles jogaram o chá dentro do mar. Into the ocean. Essa é o tea party. Aqui eles estão jogando o chá dentro do mar, ó. Teacher, esse throw é jogar ou despejar? Throw é jogar. Tu vai jogar a bola também, quando vai fazer um lance livre no basquete, é free throw, não é? Quando a pessoa vai jogar basquete e é tipo uma penalidade, é um lance livre, é free throw. É tipo Entendi. Throwback Thursday, que é o TBT. Throwback Thursday. Uhum. Ficou Eu não tem. claro, Kian? Sim, teacher, Tá? entendi. Não, é só porque, né, enfim. É que eu achei que, tipo, além de jogar, podia ser outra coisa, né? Não, Tipo, uma coisa mais formal. não. Não, assim, ó, existem outros sentidos, né? Por exemplo, se você vai dar uma festa na sua casa, você vai organizar, vai pagar tudo, eu vou fazer a festa. I'm going to throw a party. Tem sentido nenhum, tá? Mas é throw a party. Não sei se você já tinha ouvido falar, tá? Ô, Tite, acho que deu o nosso tempo já. Já?
Aham. Deu, 1 minuto tá passando, tá? Pessoal, vamos continuar na semana corrigindo terça-feira, tá? Dá uma festa, throw a party, Bye. ok? Bye, Ok. bye, bye, bye. 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 Obrigado, Helena. Thank you. Thanks.